Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia. Iniciamos o programa na primeira parte falando sobre o e-mail do Emerson Leite, que fala da lei do levirato. Nós já colocamos algumas explicações sobre a teologia, sobre o conceito e sobre o que os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, por não acreditar porque só seguiam o Pentateuco, vieram trazer essa proposta a Jesus, mas Jesus deu-lhes uma boa resposta. E a resposta de Jesus, sendo Deus dos vivos, que Deus é Deus dos vivos e não Deus dos mortos, já prova que nós somos imortais, que a morte existe e os mortos não. E nós agradecemos, meu caro Emerson Leite, e recomendamos a você que 3 programas atrás nós respondemos também um e-mail de uma telespectadora nossa, uma irmã que nos enviou, sobre o levirato, ela aqui do Rio Grande do Norte, e você pode ter acesso a essas informações que com certeza esclarecerá mais as suas dúvidas. Mesmo assim, se ainda persistir alguma coisa não entendida, volte a entrar em contato conosco, que nós estaremos à inteira disposição para responder e para ajudar naquilo que for possível, esclarecendo que não somos a última palavra, somos estudiosos da questão e estaremos com certeza sempre abertos a um diálogo fraterno, a um diálogo amigo. E eu tenho aqui agora mais um e-mail, é um e-mail longo, mas eu faço questão que a gente tire algumas dúvidas desse e-mail, porque é um e-mail enviado pela Elisângela, eu estou lendo até aqui fora do nosso telepronto, vamos dizer assim, da nossa fichinha, porque são vários e-mails e eu vou ler alguns para vocês terem uma ideia. Primeiro ela diz assim: Rogério Jojo não segue a Bíblia, pois ela não é apenas o Evangelho. Se você puder provar o contrário, ficarei impressionado. Lembre que a Bíblia é dividida em Velho e Novo Testamento. Será que o Espiritismo defende o olho por olho? Defende o apedrejamento público de pessoas? Não. Portanto, não tem como colocar que o Espiritismo siga a Bíblia. Isso é um equívoco. A doutrina espírita se baseia no Evangelho para desenvolver seus ensinamentos e tem, por exemplo, moral o homem Jesus. Não usa simplesmente o Evangelho, mas faz uma análise dele. Primeiramente, eu queria dizer a esse grupo, a esses amigos, que eu tenho todo respeito pela opinião deles, mas eu gostaria de ir um pouquinho mais além. Primeiramente porque eu gostaria de colocar aqui inicialmente o que diz o Espírito da Verdade, que manda ler no Livro dos Espíritos, a questão 275, o Eclesiastes, manda ler na 560, os Salmos, que são obras, como você mesmo chama aqui, de Velho Testamento. Se é velho, você lembre-se, vocês desse grupo, lembrem-se que Kardec não chamou o Velho Testamento. Ele chamou Primeira Revelação. Para o judeu, não existe Velho Testamento. Existe a Torá, que é o livro que eles seguem para a sua moral. E o judeu hoje, atualmente, não anda apedrejando ninguém, não anda pregando olho por olho, dente por dente. Então, o próprio Espírito da Verdade nos conduz e nos orienta. Leia aí a questão 275 do Livro dos Espíritos, que ele está lá mandando ler os Salmos, o Eclesiastes, e a 560 ler os Salmos. Então você vai observar que o Espírito da Verdade não separa Velho e Novo Testamento. Ele usa aquilo que é importante. E o próprio Livro dos Espíritos fala que Moisés iniciou, Jesus continuou a obra e o Espiritismo arrebatará. Emmanuel, a Caminho da Luz, fala que os 10 mandamentos são o maior código moral que a humanidade teve notícia até hoje. E nós ainda, embora com essa discussão toda, talvez caiba aqui uma pergunta: será que a gente já vive o próprio Velho Testamento na sua essência moral? Quando você fala aqui que o Espiritismo não segue a Bíblia, eu concordo com você. Agora, dizer que o Espiritismo não estuda, não conhece e não retira, sobretudo da primeira revelação ou do Velho Testamento, o que tem de moral, vocês sabiam que na queda de Adão e Eva,
a serpente que participa ali, tem um outro significado. O que falta, meus caros companheiros, talvez um pouco mais de aprofundamento no estudo, porque a Bíblia, como já dizia Maimonides, é um poço de água fria, doces e cristalinas, mas que nem todo mundo tem condições de ter acesso a ela. Precisa muito estudo, muita evolução. Emmanuel diz, na obra Caminho da Luz, que a Bíblia é um repositório de símbolos, que só os grandes mestres do judaísmo podem conhecê-la em sua essência, em sua profundidade. Portanto, como você coloca aqui, será que o Espiritismo defende o olho por olho? Defende, sabia? Mas não com o significado literal que é colocado em olho por olho. Vocês sabiam que o olho por olho é uma lei moral, uma lei justa? Não prestem atenção, que eu não estou dizendo que saiam batendo, que saiam agredindo quem lhe agride. Não, eu quero que fique bem claro. Olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão. Nesta colocação, o que Deus está colocando aí, o que Moisés está colocando, é que tanto vale o olho de um rico como o olho de um pobre. Tanto vale o olho de um escravo como o olho do seu senhor, porque Jesus pregou sempre a justiça. Olho por olho significa ninguém é melhor do que ninguém perante Deus. O olho de um rico é igual ao olho de um pobre. Então é igualdade, semelhança, justiça. Veja que diferença. Quando se trata de olho por olho, não significa que a gente vai bater e vai levar. Muita gente diz, eu não levo desaforo para casa, comigo bateu, levou, comigo é olho por olho, dente por dente. Aí é literalmente irracionalidade diante do ensinamento divino. Mas se você começar a imaginar que o olho de um pobre é igual ao olho de um rico, você vai respeitar tanto o olho do pobre quanto o olho do rico. Então, observe que basta que a gente dê um pouquinho mais de interpretação ao texto, que a gente entenda melhor o objetivo do que se está colocando. Aí, meus queridos irmãos aqui, Elisângela, Paulão, tem muita gente, Rogério, muitas pessoas falando aqui, trabalhando em cima desses textos e justificando que o Espiritismo não segue a Bíblia. Eu acho isso que a gente acaba criando uma separação. Nós precisamos unir e jamais separar. Tem gente que acha que a Bíblia é tudo. Eu sempre digo, a Bíblia não é a palavra de Deus, é a mensagem de Deus numa linguagem que nós possamos entender. Mas nós vamos continuar esse assunto, que ele é realmente profundo, e eu preciso esclarecer bem melhor para que tenhamos novos conceitos baseados na própria doutrina, baseado no livro A Caminho da Luz de Emmanuel e baseado na própria Torá, no próprio Kardec e Jesus, que ainda vem aí, nós vamos falar. Mas nós vamos falar na terceira e última parte do nosso programa. Fique conosco. Até já.